Amém. A primeira igreja, o que a gente chama de igreja primitiva, aquela igreja que começou tudo ali, depois que Jesus sobe aos céus, lá no primeiro século, ela começou de fato com um avivamento. É claro que foi algo específico, proposital de Deus, porque o que marca esse início de uma forma assim muito legal é o derramamento do Espírito Santo. Até então, o Espírito Santo falava com o povo de Deus, só que não era da forma como é hoje, como a gente pode viver, como a gente tem nos nossos dias. Hoje a gente tem o Espírito Santo o tempo todo, a palavra ensina que o Espírito habita no meio do povo, certo? A gente tem o Espírito Santo hoje que foi derramado pelo nosso Deus. O início disso é o início da igreja e é o início que a gente lê no livro de Atos. Quando a gente vai ler sobre essa igreja, a gente vai ver que depois da primeira pregação pública do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Cara, 3.000 é muita gente. É muita gente. A nossa igreja toda tem ali 1.600 membros, mais ou menos. É como se fosse o dobro disso se convertendo numa manhã. É muita gente se convertendo. O Espírito Santo tinha acabado de ser derramado na vida daqueles primeiros cristãos. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus já tinha falado para essa galera que eles deveriam esperar pela vinda do Espírito Santo. Jesus já tinha dito que eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, e o Espírito Santo veio. Essa palavra de Jesus se cumpriu. Muitos receberam ali o dom de falar em outras línguas. Muitas pessoas ao redor, vendo aquela cena, ficaram ou perplexas, né, ou maravilhadas, ou então acharam que aquelas pessoas ali estavam bêbadas. Pedro se levanta então e começa a pregar. Ele começa a pregar com ousadia, ele começa a pregar com coragem, de uma forma pública, para todo mundo que estava ali. Ele prega com autoridade e no meio da sua pregação ele expõe o texto do profeta Joel e ele expõe 2 textos de Salmos para explicar o que estava acontecendo ali naquele momento. Depois que ele faz essa exposição, ele vai terminar com algumas aplicações práticas. Naquele momento, enquanto Pedro estava pregando ali, muita gente interrompe Pedro e aí de uma forma um pouco aflita pergunta para ele: cara, o que a gente faz então diante de tudo isso que você está falando para a gente? Aí o apóstolo Pedro responde o que eu quero ler essa manhã com vocês aqui. Atos 2, a partir do verso 38. Eu acho que eu tinha falado 37, mas a partir do verso 38. Se você está com a Bíblia aberta aí, vamos ler junto. Pedro então responde para essa galera: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. A gente vê que claramente acontece um avivamento no meio desses primeiros cristãos. Houve ali um derramar sobrenatural do Espírito Santo e muitos se converteram. O que acontece geralmente num avivamento? Num avivamento, não sei se você já ouviu essa expressão alguma vez na sua vida, se você está familiarizado com ela ou não, mas é uma expressão que a gente usa para falar sobre algo sobrenatural que acontece por meio do Espírito Santo. Não que numa igreja saudável essas coisas não acontecem. A gente, por exemplo, tem hoje uma igreja que eu considero que é uma igreja saudável, que prega a palavra de Deus, que pessoas se convertem, que batismos acontecem.
Mas quando a gente fala de avivamento, a gente está querendo dizer que acontece tudo isso de uma forma muito mais profunda e muito mais intensa, que também é trazido pelo Espírito Santo. Num avivamento, coisas maravilhosas da parte do Espírito Santo começam a acontecer. E uma das coisas que acontece é que Deus reanima o seu povo, renovando a aliança que estabeleceu com o seu povo. E Deus começa então a tratar o seu povo de uma forma familiar. Tem um avivamento que aconteceu na Escócia, em 1630, século 17. Aconteceu por meio do pastor presbiteriano John Livingstone. A gente sabe que sempre que surge momentos de crise nacional ou no meio da igreja, os cristãos começam a sentir uma necessidade óbvia de suplicar por uma visitação poderosa do Espírito Santo. Os cristãos começam a clamar por avivamento, geralmente em momentos de crise mesmo. A gente vê isso em todo o tempo. Nesse momento aqui, a Escócia estava à beira ali de uma guerra civil contra os ingleses. Então, um conjunto de igrejas presbiterianas convocou um período de jejum e clamor pelo seu país. Livingstone, ele ora e ele prega sobre o texto lá de Ezequiel 36. E aí no diário dele ele diz que, depois de ele ter pregado por 1 hora, ele anuncia ali para a congregação que ele estava concluindo. É muito tempo, 1 hora. Na nossa igreja, geralmente, a gente prega entre 35 a 40 minutos no máximo. Se passar disso, a galera já acha que foi longo demais. Mas o cara prega por 1 hora, ele diz que está concluindo. Aquelas pessoas estavam tão cheias do Espírito Santo, tão tomadas ali, que eles pedem, então, que o pregador não parasse de pregar. Ele fala, por favor, não para, continua pregando. E aí ele diz, então, que ele prega por mais 1 hora. Ele pregou ali por mais de 2 horas. E aí o diário dele conta que mais de 400 pessoas se converteram naquela noite, e todos os que se converteram não abandonaram a fé depois. Ele registra no diário dele que ele nunca mais se esqueceu daquela noite, e ele sente que Deus o tinha tratado familiarmente. Isso é lindo demais. Uma outra coisa que acontece no avivamento é a percepção clara e a experiência de que Deus está presente no nosso meio, e por isso algo diferente começa a acontecer dentro do nosso coração. Um outro avivamento que é muito conhecido é o avivamento da África do Sul, que acontece em 1960. É um cara usado por Deus também, chamado Erlo Stegen. E ele é que vai contar sobre esse avivamento. Esse Erlo Stegen, ele se converteu e sentiu um chamado muito grande para pregar aos Zulus, numa cidade chamada Natal, lá na África do Sul. E aí Deus começa a tratar o seu próprio coração. E ele conta que ele tinha um pecado escondido que Deus trata de fato. Ele, quando vai pregar para esses homens, os Zulus, ele conta que ele sentiu o Espírito Santo falar com ele, que ele se sentia superior àquelas pessoas. Ele vai para uma aldeia, obviamente, pregar para essas pessoas, só que ele está com o coração cheio de arrogância. Mesmo que ele não tivesse percebido no primeiro momento, mas Deus trata isso no coração dele. E ele entende que ele não era melhor do que aqueles homens. E aí, depois de Deus ter tratado o seu coração, ele então decide expor o livro de Atos para aqueles irmãos. E ele conta que, a certa altura, quando ele começa a analisar o texto de Atos 4, o Espírito Santo vem com poder sobre toda aquela igreja. E nas suas próprias palavras ele vai dizer, certo dia, quando a gente se reúne para orar, de repente Deus abre os céus e desce até nós. Mas repentinamente vem um som como de um vento poderoso. E ele diz, eu não sei explicar bem, era como se aquele vento soprasse e soprasse através de nós. O Espírito Santo desceu e ninguém precisou dizer ao outro que Deus estava no nosso meio. Havia plena consciência da presença de Deus entre nós. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio, sem dizermos uma palavra. Numa igreja avivada, homens e mulheres que creem em Jesus começam a experimentar a presença real do Espírito Santo. Volto a dizer, a diferença entre uma igreja saudável e uma igreja que passa por um avivamento é justamente essa intensidade e essa noção, essa percepção de uma forma muito mais clara, de forma que o pastor ou o líder não precisam explicar o que está acontecendo. É como se todo mundo entendesse de verdade o que está acontecendo naquele momento. Todo mundo começa a entender e a perceber que o Espírito Santo está no nosso meio. E existe um temor gigantesco no coração de todo mundo. Sacou? Não é no coração de um ou outro. É no coração das pessoas em geral. Todo mundo percebe, o Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui.
As pessoas começam a sentir algo no coração que talvez já tivessem sentido antes, que talvez já tivessem experimentado antes. Muito obrigado, querida, valeu. Uma só tá bom, obrigadão, valeu. As pessoas às vezes já sentiram isso antes, mas elas começam a perceber de uma forma muito mais intensa e muito mais profunda. O que é então avivamento? O pastor Franklin Ferreira, que é um teólogo também, reformado, ele dá uma definição para isso. Ele vai dizer o seguinte: avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária e de santificação que resulta em muitas conversões simultâneas e na transformação radical da cultura ao redor. Existe algo de especial no meio do avivamento. Ainda que a gente tenha já recebido o Espírito Santo, a gente pode e deve desejar passar por um avivamento. A gente pode ainda ter um novo derramar do Espírito na nossa vida e no nosso coração. Eu lembro que no retiro do Go Camp, mês passado, uma menina veio me perguntar isso: Filipinho, eu não consigo entender que às vezes a gente ora muito pedindo um derramar do Espírito, mas quando a gente se converte, a gente já não recebe o Espírito no nosso coração. Qual é essa diferença? Cara, eu achei essa pergunta maravilhosa e a gente precisa entender isso de forma clara, porque de fato, para a gente se converter, isso só acontece porque o Espírito Santo passou a habitar aqui dentro. Só que a gente sabe que na caminhada cristã, a gente é chamado a viver uma vida de santificação. A gente é chamado a continuar buscando mais e mais desse Espírito. Então existem sim níveis em que a gente é mais cheio ou não do Espírito Santo. Você pode ser um cara convertido, uma menina convertida, você já pode ter entregue a sua vida para Jesus, mas você hoje pode, por exemplo, estar vivendo completamente distante de Deus, mesmo sendo convertido. Por que isso acontece? Porque de alguma forma a sua vida está completamente vazia do Espírito Santo. Porque a partir do momento que você se converte, é papel seu buscar mais e mais desse Deus. É papel seu querer cada vez mais e mais da presença desse Deus. Você é chamado à santificação. Você é chamado a se encher mais e mais do Espírito. O avivamento é um derramar sobrenatural. É algo muito mais profundo e muito mais intenso. E é por isso que nós devemos desejar isso. A gente deve pedir isso a Deus. Pelo texto que a gente leu aqui de Atos, a gente pode confirmar essa definição que eu acabei de dar sobre avivamento. É isso que eu quero ver com vocês aqui essa manhã. A palavra vai mostrar para a gente que o verdadeiro avivamento ele tem marcas específicas que o definem. Diante de tudo que foi falado até agora, do relato que a gente leu, quais são as lições que a gente pode tirar para a gente entender sobre o verdadeiro avivamento? Que marcas podem dizer se a gente está ou não vivendo ou quando a gente perceber essas marcas acontecendo, a gente pode dizer isso é ou não um avivamento. Primeira coisa, então, que eu vou destacar essa manhã é que o Espírito Santo é fundamental num avivamento. A primeira marca que vai dizer para a gente se algo que está acontecendo é um avivamento ou não é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, como eu já falei aqui algumas vezes, de um modo muito mais profundo, muito mais intenso. Galera, num avivamento é imprescindível o agir do Espírito Santo. Como a gente acabou de ver aqui nessa definição, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Sabe o que isso vai ensinar para mim e para você? Primeira coisa, a gente não tem o poder de iniciar um avivamento. Por mais que eu queira, por mais que o Clovinho queira, por mais que qualquer pessoa aqui queira, a gente não consegue iniciar pela nossa vontade. Isso é algo que compete ao Espírito. Esse, inclusive, é um erro que Charles Finney tinha. Charles Finney é um avivalista conhecido. Se você já leu a história de alguns homens de Deus, você já deve ter ouvido falar de Charles Finney. Ele acreditava de uma forma um pouquinho diferente. Ele achava que se a gente buscasse mesmo, se a gente se entregasse muito, se a gente jejuasse demais, a gente poderia, sim, iniciar um avivamento. Ou seja, estava mais na nossa mão do que na mão de Deus. Mas quando a gente lê a história, quando a gente lê a palavra, a gente vai ver que a gente não consegue começar esse mover. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Antes de Pedro pregar de forma corajosa, poderosa, a gente vai ver que o Espírito Santo tinha descido sobre os cristãos e derramou dons sobre eles ali no Pentecostes. Essa era uma promessa que Jesus tinha feito aos seus discípulos, ele tinha feito àqueles cristãos.
A gente vai ver isso, que é impossível avivamento sem a presença do Espírito Santo. Um avivamento verdadeiro é impossível de ser planejado, é impossível de ser forjado, de ser plantado. A gente não consegue programar um. Sabe quando você vê essas conferências meio doidas assim? Conferência de avivamento. Cara, isso não existe, a não ser que a definição de avivamento dessas pessoas seja diferente dessa que a gente está falando aqui, que a gente conhece na história da igreja. É algo que depende única e exclusivamente da vontade do Espírito. O Espírito Santo é essencial. O que a gente precisa então saber sobre o Espírito Santo? Eu não sei se você já ouviu em algum momento da vida, mas a gente precisa saber que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente crê num Deus trino, um Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Eu sei que você já deve ter ouvido isso em algum momento da vida, especialmente porque a gente vive num país católico que crê dessa forma também, no Deus trino, beleza? Mas o que a gente precisa saber sobre o Espírito é que ele é uma pessoa. Eu não estou querendo dizer que ele tem a forma de um ser humano, ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Significa que ele tem inteligência própria, vontade própria, sentimentos próprios. O Espírito Santo não é uma força de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus que tem força própria. Ele tem poder, ele pode falar, ele pode santificar, ele ordena, ele revela, ele luta, ele cria, ele intercede, ele vivifica os mortos. O Espírito tem todas as características que o Pai e o Filho têm também. Por que isso é importante para mim e para você? Por que eu estou perdendo tempo falando sobre ele aqui agora? Porque o Espírito Santo, ele deve ser adorado. Ele deve ser buscado. Uma das marcas de um avivamento verdadeiro é a presença do Espírito. E o Espírito Santo, ele se derrama de fato para que a gente possa adorá-lo. Para que a gente possa adorar ao próprio Deus. O Espírito Santo deve ser adorado, ele deve ser crido, ele deve ser confessado, assim como o Pai e o Filho. Sabe quando a gente ora falando, Senhor, abençoa aqui essa manhã, esse dia. Ou Jesus, muito obrigado pela sua morte naquela cruz. Nós também devemos fazer orações assim ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela sua presença. Espírito Santo de Deus, por favor, se derrama sobre esse lugar. Espírito Santo de Deus, por favor, conduz a minha vida, conduz o meu coração. Espírito Santo, por favor, me dá discernimento para que eu possa entender isso que eu estou lendo agora na Bíblia. A gente pode e deve fazer assim, galera. É isso que a gente vê lá no relato de Atos, é isso que a gente vê na história da igreja e em todos os avivamentos verdadeiros. A gente pode e deve marcar jejuns, a gente pode e deve orar, pedindo que Deus nos visite. Isso está nas nossas mãos. A gente só tem que entender que a chegada do avivamento está nas mãos do Espírito Santo. A maior certeza que a gente precisa ter é a presença do Espírito Santo. Isso é imprescindível. A segunda lição que eu quero destacar aqui com vocês é que a vida cristã, no avivamento, começa a ser vivida profundamente de modo natural. A segunda marca de um avivamento verdadeiro são os crentes vivendo como cristãos de fato, de um jeito natural, não de um jeito imposto, sacou? Obrigatório. Por exemplo, o Clavinho está aqui, cuidando aí, poxa, do up, dos adolescentes, ele vê a galera dando mole, ele fala, pô, cara, você sabe que isso aí está errado. Irmão, pô, para de fazer essa parada aí, pô, ajuda aqui, sacou? Alguém assim em cima, ou o seu pai e sua mãe, filho, isso aqui não está certo, filho, por favor, faz tal coisa. Às vezes, a gente é obrigado a obedecer. Num avivamento verdadeiro, depois que o Espírito Santo se derrama, os cristãos começam a ter desejo de ver dessa forma. Você não vai precisar ter ninguém te obrigando a fazer isso. O seu coração vai ser impelido naturalmente a viver de uma forma agradável a Deus. A gente acabou de falar aqui que avivamento, ele acontece por meio do Espírito Santo. É impossível um avivamento ser fabricado. É um poderoso e soberano momento dado pelo Espírito. Só que isso acontece sobre a igreja local. E isso se dá em resposta à oração dos cristãos. Sabe por que isso é importante? Porque a gente acha que avivamento vai acontecer no meio da boate lá, e aí todo mundo que não conhece a Deus vai conhecer do nada, assim, de uma forma sobrenatural, um anjo de luz aparece, todo mundo olha e fala, caramba, eu quero isso para a minha vida. Não, avivamento começa no meio da igreja. Avivamento não é para ímpio, avivamento é para crente.
Avivamento é para aqueles que já conhecem o Senhor, mas por algum motivo estão vivendo de forma fria, estão vivendo de forma distante. Avivamento não é uma ação também do Espírito Santo no indivíduo isolado. Avivamento não é para uma pessoa só, avivamento é para a igreja, é para o povo de Deus. E Deus determina a oração como um meio para que o Espírito Santo então venha sobre o seu povo. O próprio Jesus vai ensinar isso lá em Lucas. Peçam e receberão. Cara, olha que interessante. Antes do derramar do Espírito no Pentecoste, de uma forma poderosa sobre aqueles crentes, eles oravam. Jesus já tinha falado que o Espírito Santo viria. Jesus já tinha ensinado seus discípulos para que eles esperassem pela vinda do Espírito. Só que de uma forma maravilhosa e gloriosa, isso acontece exatamente depois que eles oram. Eles esperavam por aquela promessa de Jesus de que o Espírito Santo viria, mas eles esperavam em oração, e isso faz toda a diferença. Eles esperavam em oração. Olha o que diz Atos 1,14, antes desse acontecimento que a gente leu aqui essa manhã. O texto diz que todos perseveravam unânimes em oração. Eles perseveravam em oração. Eles se encontravam constantemente e se encontravam sempre para orar. Aí mais à frente, então, o Espírito Santo vai ser derramado sobre eles. O que a gente vai ver, então, a respeito do avivamento? Começa com muita oração, depois vem arrependimento verdadeiro. Começa com muita oração, tudo começa com a oração. A oração é fundamental no processo. O avivamento sempre vai vir como uma resposta às orações dos cristãos que sentem, então, esse incômodo lá dentro, o desejo de verem uma igreja quebrantada. E essas coisas não se contradizem. Eu acabei de falar que a gente não consegue fabricar um avivamento, a gente não consegue planejar ou programar um avivamento, mas sempre um avivamento vai vir como resposta às orações do povo de Deus. É como se Deus já tivesse aquele desejo de se derramar, e para Ele fazer isso, então Ele começa a colocar esse desejo no nosso coração de oração. Oração. Todos os avivamentos que você estuda, você vai ver isso. Eles começam em resposta às orações, ou de poucos, ou de muitos, ou às vezes de um só, sedento pelo derramar do Espírito Santo, sedento pela presença de Deus no meio do povo. E logo depois disso vem então o arrependimento verdadeiro. As pessoas no avivamento começam a sentir o peso dos seus pecados e se arrependem de verdade, cara. Muita gente começa a mudar de atitude, começa a mudar os seus gestos, a forma de viver. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque, como eu falei aqui, é esse ponto que a gente está falando agora. Não é uma coisa que a gente precisa impor, não é uma coisa que a gente precisa ficar falando, não é uma coisa obrigada, não é uma coisa que pai e mãe fazem com a gente o tempo todo, não. A gente começa a ter esse desejo de forma natural. As pessoas começam a sentir o peso dos seus pecados e querem se arrepender. Depois que Pedro ali expõe o texto de Joel e 2 textos de Salmos que a gente já falou aqui, as pessoas interrompem a pregação dele e começam a perguntar: o que a gente faz? O que a gente precisa fazer então? Que atitude a gente toma a partir de agora? Daí, o que Pedro vai falar então para eles? Arrependam-se! Arrependam-se! É a primeira coisa, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. O que a gente faz para viver diante de Deus? Se você se reconhece pecador, se arrependa. A gente precisa se arrepender dos pecados. E aí, o que vai vir depois? Vocês estão reparando essa sequência de ordens? Beleza? Oração, arrependimento. E aí, o que vem depois então? Ensino doutrinário. Logo depois que aquelas pessoas se arrependeram, foram batizadas, aí o texto vai dizer que aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. O que vai vir depois? Vai vir aquele relato ali de Lucas, já no verso 41 e 42, ele vai dizer: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas, e perseveravam, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. O que a gente vai ver então? O que acontece em primeiro? O ensino doutrinário. Ensino doutrinário. Depois que a galera ora, deseja mais da presença de Deus no meio de um avivamento, depois que o arrependimento vem, a gente se reconhece pecador, a gente se coloca diante de Deus, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a amar a palavra de Deus, elas vão começar a querer aprender mais da Bíblia, e aí a gente vai ensinar, de fato, a doutrina correta. Depois que o povo ora, o Espírito Santo se derrama como resposta às orações, o povo se arrepende dos seus pecados,
então a igreja é completamente transformada na doutrina e na santificação. Então, primeiro a gente vê esse aspecto doutrinário. O povo começou a se dedicar ao ensino dos apóstolos. O que é isso? O ensino correto da Bíblia. Tem muita gente que usa a Bíblia para falar besteira. Tem muita gente que usa a Bíblia para, enfim, trazer uma mentira para você. Às vezes você vai usar a Bíblia para pecar até. Tem gente que faz essa maluquice. Só que no avivamento verdadeiro a gente vê que as pessoas começam a amar a palavra e querem aprender corretamente o que ela ensina. Uma marca muito forte no meio de um avivamento é que as pessoas amam a Bíblia Sagrada. Você começa a amar, querer ler a sua Bíblia todos os dias, toda hora. Você começa a querer aprender mais e mais das Escrituras. Porque as pessoas começam a entender que é por meio dela que Deus fala, por meio da Bíblia que Deus se revela. E aí começam então a buscar direção para a própria vida na Bíblia Sagrada. E aí, por voltarem a amar a palavra, as pessoas começam a estudar a palavra então com profundidade. Por isso que é importante os pastores ensinarem a Bíblia, por isso que é importante você ler cada vez mais a sua Bíblia, de uma forma cuidadosa, de uma forma a querer aprender mais dela. Num avivamento, as pessoas começam a entender que quando o pregador aqui expõe o texto bíblico fielmente, é o próprio Deus que está presente falando por meio dele. É por isso que uma marca também de avivamento, as pessoas começaram a falar, cara, eu nem lembro quem pregou sobre isso, mas uma vez a palavra falou isso, e isso é o meu coração. Eu já vi esses relatos, às vezes, em células que a gente vai. As pessoas falam, cara, nem lembro quem falou isso uma vez, mas eu ouvi tal e tal coisa, isso ficou gravado aqui para sempre. Marca de avivamento. Quando você nem lembra o pregador que falou, mas você lembra que Deus falou o seu coração naquele dia, naquela manhã, naquela noite. E aí a gente vai ver que outra marca grande é a santificação, obviamente. Existe uma profunda mudança no comportamento de quem experimenta. As pessoas começam a sentir vergonha dos seus pecados. No avivamento verdadeiro, as pessoas começam a renunciar às suas falhas, aos seus pecados. Todo mundo começa a entender que o Espírito Santo, o Espírito de santidade, não age numa comunidade que tolera o pecado. Aí o verso 42 vai continuar dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que legal, cara. Começa com oração e depois continua com oração. Só que algo que é importante que a gente precisa ver é que no avivamento existe unidade e preocupação com o próximo. Justamente por acontecer dentro da igreja, a gente vai ver que a galera persevera na comunhão. As pessoas se sentem parte de uma família por se sentirem amadas por Deus, de uma forma familiar, como a gente falou. Então eu começo a me alegrar junto com meu irmão, eu começo a chorar junto com meu irmão, eu me disponho a caminhar, a estar junto, a orar pela vida do meu irmão. Todas essas práticas cristãs passam a ser vividas com naturalidade. A gente falou de oração, de arrependimento, de ensino, de amor pela palavra e de unidade. E por fim, então, a terceira lição que eu vou destacar aqui, as consequências disso tudo, elas são inevitáveis na igreja e na sociedade. A terceira marca que a gente vai ver é que isso começa a impactar a própria igreja e a nossa sociedade, cara. Quais foram as consequências ali na vida dos primeiros cristãos? A gente lê versos 43 ao 47. Todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles faziam tudo com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Cara, que coisa maravilhosa. O texto conta que dia a dia, diariamente, olha que coisa legal, cara. Eles perseveravam diariamente na doutrina dos apóstolos, eles oravam, partiam pão de casa em casa. E diariamente, pessoas eram salvas. Todos os dias eles buscavam, eles oravam, eles ouviam o ensino dos apóstolos e todo dia tinha gente se convertendo. Isso é avivamento de fato. Uma das consequências do avivamento são muitas pessoas se convertendo a Cristo. O avivamento ele começa transformando a igreja, a vida dos cristãos. Só que os cristãos não param com isso dentro de si mesmos. Eles começam a querer falar de Jesus para todo mundo. E isso naturalmente gera muitas conversões.
A conversão em massa é uma marca do avivamento nas Escrituras e na história da igreja. A gente começa a ver pessoas que antes ridicularizavam a igreja, pessoas que antes ridicularizavam a Bíblia, as pessoas que antes ridicularizavam a vida dos crentes, começam agora a querer amar a igreja, a querer amar a Bíblia, a querer amar os crentes. Eles começam a querer correr para a igreja, eles começam a reconhecer o peso dos seus pecados. Isso não acontece só na igreja, mas a gente vê também uma transformação na cultura ao redor. No avivamento, os jovens começam geralmente a se oferecer para serem missionários. Eles começam a entender o seu chamado. E a gente vai ver as reformas na nossa sociedade. Muito do que aconteceu na história como avanço importante no campo social ocorreu por meio de cristãos que experimentaram verdadeiros avivamentos. A gente vai ver, cara, coisas como libertação de escravos, voto feminino, ampla difusão de Bíblias, a própria independência dos Estados Unidos aconteceu por meio de presbiterianos e congregacionais lá. É só você estudar a história, você vai ver, cara, muita coisa importante na sociedade, em termos de ganhos sociais, aconteceram por meio de pessoas que passaram por profundos avivamentos. Eu vou ser sincero, vou abrir meu coração aqui com vocês essa manhã. O desejo que eu tive, o sonho que eu tive de começar um colégio, foi por estudar os avivamentos. Cara, Deus falou tanto ao meu coração, lendo a história de pessoas assim, e eu percebi, cara, os hospitais, os colégios, as universidades, coisas importantes na sociedade surgiram de pessoas que entenderam profundamente o seu chamado diante de Deus. Pessoas que entenderam que o seu chamado não era apenas para a igreja, mas tinham um impacto também no seu meio, na sociedade. É por isso que um cristão de verdade vai cumprir o seu mandato cultural, vai ser um bom profissional, porque ele entende que ele não faz aquilo só por ele mesmo, ele faz aquilo por Jesus. Ele faz aquilo porque Deus o chamou. Isso sempre foi algo muito forte no meu coração. Eu sempre pensei, cara, eu quero fazer alguma coisa além da igreja. E Deus tocou no meu coração para essa questão do colégio. Quantas crianças, quantos adolescentes são impactados por causa disso? Num ensino de qualidade, num ensino que faz a diferença de fato. Eu espero que Deus use muito isso para a glória dele. Eu espero que Deus levante mais gente para criar hospitais, para criar outros colégios, para fazer outras coisas para a glória dele. E aí a gente vê esses reflexos na sociedade. São coisas inevitáveis. São coisas inevitáveis. No texto que a gente leu, a gente vê que o povo tinha simpatia por aqueles cristãos. Eu sei que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que a primeira igreja sofreu muita perseguição. E sofreu muita perseguição. Mas essa perseguição veio por quem? Veio por meio de judeus invejosos e pelo Império Romano. Só que o povão todo lá tinha simpatia do povo. Enfim, tinha simpatia para aqueles cristãos. Os cristãos eram simpáticos ao povo. Quero ver a forma certa de falar isso. Mas, cara, o povo tinha simpatia por eles. E aí eu vejo assim, cara, o principal argumento do porquê a gente precisa clamar por um avivamento é esse. É porque as consequências para a igreja e para a sociedade são maravilhosas e eternas. E isso glorifica a Deus. Onde eu quero chegar aqui essa manhã, depois da gente ver todos esses ensinamentos? Eu quero chegar no seguinte ponto, galera. A gente deve sim clamar por avivamento. Ainda que a gente ache que isso pareça impossível ou distante, a gente deve clamar por avivamento. A gente deve desejar isso urgentemente. E é por isso que eu amo esse tema. E graças a Deus, vocês estão falando sobre isso aqui o tempo todo, sobre o avivamento de novo. O avivamento verdadeiro é a resposta para a crise de uma nação, para a frieza espiritual, para a falta de sentido na vida. Então eu quero trazer aqui 3 aplicações. Com todo o coração, que comece a desejar isso, com toda a força, com toda a intensidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema, talvez não a primeira, mas uma das primeiras, uma pregação de uma pessoa. Ela estava falando num culto pela manhã, e talvez ela nunca saiba o impacto que aquilo causou em qualquer pessoa. Mas ele falando sobre avivamento, aquilo mexeu comigo de uma forma que eu nunca mais esqueci. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui, talvez a maioria aqui nem lembre daqui a pouco. Mas talvez uma pessoa tenha ficado impactada. E talvez Deus queira usar a sua vida a partir de agora, para ser bênção para a igreja dele. Porque o que importa, em última instância, é a glória de Deus. E ele vai levantar aqueles quem ele quer levantar.
A nossa oração pode ser a seguinte: Senhor, faz de mim essa pessoa. Senhor, eu quero ser essa pessoa. Muitas vezes eu fiz essa oração para Deus: Senhor, por favor, me levanta como um servo teu. Senhor, faz um avivamento no meio da nossa igreja. E Deus agora quer levantar novas pessoas para isso. Que você seja esse garoto, essa garota levantado por Deus. E que isso possa ser tão forte, tão intenso, que impacte não só a nossa igreja, mas toda a nossa sociedade, todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo mundo, quem sabe. Galera, eu vou concluir agora aqui. Por mais que seja algo da vontade única e exclusiva de Deus, todo avivamento vem como uma resposta às orações dos cristãos que têm o desejo de viver isso. A palavra vai ensinar a gente a clamar pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus promete, não é o Felipe, não é o Clóvis, não é nenhum pastor, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, prometendo que o Espírito Santo vai vir, vai ser dado a quem o pedir. Lucas 11, versos 9 ao 13. Jesus diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Por mais que a gente já tenha visto muitos sinais no meio da nossa igreja, claros de avivamento, a gente pode e deve pedir por mais. Todas as gerações precisam viver isso. A gente pode e deve pedir por um avivamento. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que ensina tantas coisas maravilhosas para a gente. Ao mesmo tempo, Senhor, por ela ser viva, ela traz esse desejo impressionante para o nosso coração de viver um mover sobrenatural vindo da sua parte, Senhor. Então, como eu acabei de ler aqui agora, a sua palavra, Senhor, eu peço pelo Teu Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui, que o Senhor se derrame de uma forma intensa e profunda sobre a vida de cada um nesse lugar, Senhor, e traga mesmo arrependimento verdadeiro, traga mudança de vida verdadeira, traga desejo verdadeiro pela Sua palavra, pela Sua presença, Senhor, de modo que isso impacte a nossa igreja, de modo que isso impacte a nossa sociedade para a sua glória. Senhor, eu faço essa oração no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Galerinha,